Jesus Charlie. Esta expressão deve ter sido a mais falada, escrita, lida e fotografada nas últimas semanas em todo o mundo, incluindo, claro, o Brasil. Para lembrar, foi a resposta num primeiro momento francesa, depois do mundo não muçulmano, de repúdio ao ato terrorista que tirou a vida de várias pessoas, a maioria cartunistas deste que é um dos jornais mais perigosamente irreverentes de que se tem conhecimento na atualidade, o tabloide francês Charlie Hebdo. Famoso por publicar matérias e charges polêmicas, esse jornal se notabilizou nos últimos anos por fazer em tais artigos referências satíricas envolvendo as diversas religiões, principalmente a cristã e a islâmica, com ilustrações das representações do Deus cristão, de Jesus Cristo, de Alá e de seu profeta Maomé. Por conta disso, o jornal e seus chargistas já haviam sido ameaçados diversas vezes por grupos radicais muçulmanos que, ao contrário da maioria do povo cristão e da maioria do povo dito ocidental, não revelam a mesma tolerância ou senso de humor quando se mexe com assuntos de religião. E é natural que seja assim, principalmente se analisarmos a cultura de cada povo, o modo pelo qual eles conduzem seus estados, religião e governo. No Ocidente, tais elementos estão separados há décadas ou séculos entre si. No mundo muçulmano, ainda hoje se vê na maioria dos países a figura de um religioso no poder, tendo talvez como exemplo mais recente e famoso a figura do Ayatollah Khomeini, que na Revolução do Irã, na condição de líder espiritual, tornou-se também o chefe de Estado. E onde o líder espiritual de um país, que para nós brasileiros católicos equivaleria ao cardeal primaz, não detém o poder pessoalmente, exerce fundamental e por vezes vital importância no governo. Situações dessas não são observadas no mundo cristão, salvo em raras exceções, em casos nos quais se detecta interesses eleitoreiro, a religião não tem muita influência nos governos entre as democracias ocidentais. Então, a religião, o culto e o respeito aos seus símbolos, deuses, santos e profetas, possuem um tratamento bem diferente entre uma e outra das culturas envolvidas nesses trágicos acontecimentos. Fazer piada com Jesus Cristo e os já incontáveis santos católicos, embora sendo atitude não tolerada pelos comandos da Igreja, é fato corriqueiro entre seus fiéis menos fanáticos, principalmente entre nós brasileiros, afeitos que somos a dar boas gargalhadas sobre qualquer assunto que for. Para os muçulmanos, entretanto, principalmente aqueles que vivem em estados ditos fechados ao mundo exterior, onde por vezes sequer a internet é liberada à população, a coisa não funciona bem assim. Mexer com Alá e seu profeta, Maomé, que seria mais ou menos o equivalente no islamismo à figura de Jesus Cristo, é sacrilégio inconcebível, uma heresia intolerável e punível em seus domínios, quase sempre com a morte. O que fez então o jornal Charlie Hebdo para irritar de tal maneira os muçulmanos, mais radicais, dispostos a matar e morrer para punir aqueles que profanaram Alá e Maomé? Para quem já teve a oportunidade de ver, principalmente as charges, os cartoons que levaram a essas ações, eu dispensaria maiores comentários. Mas para quem ainda não viu, recomendo uma pesquisa na internet que em poucos segundos talvez nos faça compreender melhor o que provocou a ira dos muçulmanos e a ação ou reação violenta dos grupos radicais terroristas que agem em seu nome. Alguns são desenhos realmente picantes, agressivos, muitas vezes envolvendo figuras dessas entidades sagradas em questões sexuais, com elementos, a meu ver, de discutível conteúdo artístico. Assim, por conta dessas provocações, a meu ver dispensáveis e nada construtivas, vieram as ameaças de fundamentalistas muçulmanos, que afinal foram cumpridas neste ataque à redação daquele jornal. Imediatamente após o atentado, as pessoas saíram às ruas voluntariamente em repúdio ao ato terrorista, realizando vigílias, tentando demonstrar, além de sua homenagem aos mortos, o fato de que não se intimidariam, não se renderiam ao terror e ao maior de seus objetivos, que é exatamente o de espalhar o pânico e chamar atenção para suas causas. Daí a expressão Jesus Charlie, que significa eu sou Charlie. Imediatamente virou moda no Ocidente, como uma manifestação de reprovação ao ato terrorista, mesclado a uma defesa incondicional da liberdade de expressão. Embora todo ato terrorista contra o que ou contra quem quer que seja mereça efetivamente o nosso repúdio, tenho minhas reservas não contra a liberdade de expressão, mas sim contra o abuso dela. Acho perfeitamente possível usar da liberdade de expressão, da livre manifestação, sem agressão deliberada e desmedida a quem quer que seja. Também liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de ofensa, principalmente de credos, religiões e as tradições mais íntimas de cada povo, de cada país, de cada civilização.
Ocorre que essas manifestações, num primeiro momento espontâneas, foram avalizadas ou endossadas pelo governo francês, num ato que para mim foi bastante simbólico, quando fizeram um anúncio luminoso no Arco do Triunfo, a já famosa expressão Je suis Charlie, que pelo mundo muçulmano certamente não se resumiu a manifestação do Estado francês de homenagem às vítimas do atentado e à liberdade de expressão, mas sim de apoio ao jornal responsável pela crise e aos seus editores e chargistas, que tanto incomodaram e provocaram os radicais muçulmanos. E para piorar a situação, quando se esperava uma trégua entre esse jornal e o islamismo, ou ao menos desse jornal contra os fundamentalistas, eis que na edição seguinte à tragédia, o jornal vai às bancas com uma nova imagem caricaturesca de Maomé, segurando um cartaz com a expressão Je suis Charlie, já então símbolo dos inimigos dos fundamentalistas terroristas, tendo como título a capa de outra dúbia mensagem, a expressão Tout est pardonné, que em português significa mais ou menos tudo está perdoado. E aí cabe a pergunta, tudo o quê? As ofensas do jornal ou o ato terrorista? Ou ambas? Outra dúvida que pairou no ar, quem está perdoando quem? A França os terroristas ou Maomé os jornalistas? Ou ainda, ambos se perdoando reciprocamente? Neste caso, acho que o jornal falou por si, não pelos muçulmanos. Para cada povo uma ótica, um sentimento, uma interpretação e uma reação. O jornal, com a sua mensagem dúbia, fomentou ainda mais a ira dos antes já ofendidos fundamentalistas, a ponto de receber críticas de vários chefes de Estado de países muçulmanos. Não seria o caso de se curvar, sem se curvar ao terrorismo, usar de um pouco de humildade e respeito aos muçulmanos e aos seus credos, fazer publicar uma mensagem de paz, uma mensagem clara de paz, de repúdio ao terrorismo, sem envolver credos e figuras sagradas de qualquer povo? Acho sinceramente que se perdeu essa grande oportunidade. Agora, se lembrarmos da mensagem do Arco do Triunfo como uma manifestação de Estado, o que temos é um aumento da confusão. E se pararmos para pensar que estamos lidando com alguns fanáticos terroristas que matam e se suicidam em nome de Alá contra alguns irresponsáveis jornalistas que insistem em ofender figuras sagradas em nome da liberdade de expressão, podemos estar certos de que as agressões de parte a parte não vão parar por aí. Acho que os envolvidos deveriam saber que, neste caso, mais vale um recuo estratégico do que um avanço catastrófico. Existem dois ditos populares que, para mim, retratam, sem qualquer necessidade de tradução, essa perigosa situação. 1. Estão mexendo com as abelhas. E 2. Estão brincando com fogo. No caso, com fuzis e bombas. Que Deus e Alá, Jesus Cristo e Maomé iluminem e inspirem os líderes de lado a lado a construírem a paz. O mundo que é de todos precisa urgentemente disso. Um abraço e uma boa semana a todos.